Hora de falar sobre o Flamengo, que vacilo do rubro-negro. Depois de vitórias contra Botafogo, Palmeiras e Racing, numa sequência extremamente pesada, o Flamengo tinha, na teoria, um alívio. Enfrentaria o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, alguém super ameaçado de rebaixamento. Mas o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1-0 na noite desse sábado com gol de Breno Lopes. Alguém super identificado com o Palmeiras. E o Flamengo e o Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Nacional. O primeiro tempo do Flamengo foi desastroso, mesmo com o time muito próximo do principal. Poucos desfalques, poucos jogadores poupados. A verdade é que o Felipe Luiz tentou entrar com força máxima para fazer 3 pontos e colocar pressão no Palmeiras, que recebe nesse domingo o Cruzeiro no Allianz Parque. No fim das contas, a derrota por 1-0 foi um grande furo na água. O Flamengo vai permitir ao Palmeiras que abra 3 pontos com a vantagem do número de vitórias. Só para completar, coloca-se também em dúvida o Felipe Luiz. Já percebi nas redes sociais muita gente voltando a questionar o treinador, que vai precisar de títulos nessa reta final de temporada para não ser alvo de muitos protestos. A avaliação é de que o Felipe Luiz não tem a experiência necessária. Só para completar, queria registrar a seguinte declaração: todas as equipes que jogam contra o Flamengo parece que fazem sempre o melhor jogo do ano. Frase do Jorginho, que foi titular no confronto contra o Fortaleza, impressionado com a vontade do adversário. Fortaleza, que tinha até esse confronto a segunda pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Já Bruno Henrique, que jogou como camisa 9, apesar de ter dito na última partida que não gostaria mais de atuar nessa função, ele se explicou, abre aspas, vou me retratar aqui. Nós temos o melhor 9, que é o Pedro. Quando o Pedro não estiver à disposição, eu posso jogar. Estou aqui para servir o Flamengo. Perguntinha para você: o Flamengo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro apesar dessa derrota? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e opine, beleza? Deixa eu colocar na tela aquela informação que eu havia prometido no começo da live. Assim que eu publiquei o vídeo da tarde, tocou o telefone. E do outro lado da linha, uma pessoa de São Paulo afirmando que o tricolor contratou Antony. E aí eu fui buscar mais informações. O Antony chegou a ser dado por páginas que cobrem o Flamengo como reforço rubro-negro para 2026. Então vamos lá explicar essa história direitinho. São Paulo dá chapéu. Estava tentando tirar essa publicidade, mas nem estou conseguindo. Deixa eu ver se... aqui, ó. Aê, rapaz. São Paulo dá chapéu no Flamengo e fecha com joia do futebol paulista. Atacante Antony, que chegou a ser dado como certo no rubro-negro, vai defender o tricolor a partir da próxima temporada, tá? Depois de comprar Ridwan, esse é um atacante de Gana. Ávila, esse é um atacante da Guatemala. E o atacante Dudu, e o meio atacante Dudu, esse jogador vem do Náutico. O São Paulo acaba de fechar mais uma aquisição para o Sub-20, com direito a chapéu no Flamengo. Nessa sexta-feira, o tricolor acertou a compra de 20% dos direitos econômicos de Antony, tratado como o maior destaque do Ibrachina. O atacante de 17 anos fica por uma temporada em Cotia com possibilidade de aquisição de mais 60% com valor fixado. Antony marcou 4 gols nos últimos 4 jogos de sua equipe no Campeonato Paulista Sub-17, 2 deles decisivos para colocar o Ibrachina nas quartas de final. Revelado no Barra de Santa Catarina, Antony chegou a defender o Curitiba na temporada passada. Ao longo dessa semana, portais que cobrem o Flamengo chegaram a dar um negócio com o Ibrachina como fechado para que o garoto virasse reforço rubro-negro em 2026. O blog apurou que Douglas Schwartzman, diretor da base do São Paulo, já negociava a contratação do atleta há dias. O martelo foi batido nesta sexta e contou com participação decisiva do garoto, que optou pelo tricolor. A tendência é que Antony desembarque no São Paulo no fim do Campeonato Paulista Sub-17, embora o Ibrachina ainda sonhe com a possibilidade de ficar com o atleta até a Copa São Paulo de Juniores de 2026. É importante registrar o movimento do São Paulo em relação a atletas da base. São Paulo já percebeu que o seu futuro passa por Cotia. É por isso que o São Paulo negocia há bastante tempo a criação de um fundo, esse fundo que vai contar com a ajuda da Galápagos e, eventualmente, com Evangelos Marinax. Mas ainda antes desse fundo virar realidade, o São Paulo já trabalha na busca por reforços. Então, o Ridwan é um atacante de Gana, comprado com aporte financeiro. O Ávila, atacante da Guatemala, comprado com aporte financeiro. Dudu, meio atacante de 16 anos do Náutico, comprado por R$800 mil. Mas essa negociação com o Antony, o São Paulo compra 20%, o atleta fica por um ano, se performar bem, o São Paulo tem direito a comprar mais 60% e ficar com o atleta em definitivo. Se não performar bem, o São Paulo devolve para o Ibrachina, mas já fica com 20% de olho numa venda futura, beleza? Vamos falar desse vexame
que o Flamengo protagonizou diante do Fortaleza. Gente, assim, vou ser muito sincero. A escalação, quer dizer, vamos lá, Bruno Henrique foi algo que me incomodou na escalação. Eu não vou criticar a escalação dos 11 iniciais, só o do Bruno Henrique. E por quê? O Bruno Henrique já havia dito que não quer jogar nessa posição. Inclusive, durante o intervalo, ele tentou se justificar, segundo ele, se retratar, e eu vou ler exatamente o que ele disse no intervalo, tá? No intervalo ele disse o seguinte: sobre a posição, eu acho que ficou o Bruno não quer jogar. Vou me retratar aqui, nós temos o melhor 9. Quando o Pedro não tiver à disposição, eu posso jogar. Eu estou aqui para servir o Flamengo, disse o Bruno Henrique. Engraçado, né, Bruno Henrique? Você falou isso depois que você começou a ficar mais tempo no banco de reservas, que o Pedro começou a viver uma boa fase e não estava tendo mais oportunidade. Aí é mole falar isso. Por que você não falou isso quando você estava sendo titular nessa posição e estava indo mal, inclusive? Falar isso é mole agora. Para mim, essa retratação aqui é pior ainda, porque ficou muito claro que ele só falou isso porque não estava tendo oportunidade, pelo fato do Pedro ser o melhor 9. E assim, o Pedro é muito mais centroavante que o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. O meu questionamento é, Bruno Henrique, se você estivesse jogando, performando, você ia falar isso aqui? Eu duvido. Eu duvido. E diante disso aqui, o Felipe Luiz errou ao colocar o Bruno Henrique como centroavante. Errou. Ele tinha outras opções, outras possibilidades. Ele tinha o Juninho, que é da posição. Não gosto do Juninho. Ele tinha o Gonzalo Plata para fazer essa função. Não queria. Ele tinha um Alacian para fazer essa posição. Inclusive o Alacian entrou bem durante o jogo, cheio de vontade. Vontade é algo também que faltou a esse time inteiro. O primeiro tempo do Flamengo foi uma vergonha, gente. Vergonha. Um time que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro não pode jogar dessa maneira diante do penúltimo colocado, que era o Fortaleza. O Fortaleza amassou o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo caiu um pouco de produção, mas mesmo assim teve boas oportunidades. O time do Flamengo todo espaçado. Que vergonha é essa, gente? Como é que vocês, que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, têm uma performance como essa, um desempenho como esse? É inadmissível. Os jogadores nitidamente sem vontade em campo. A vontade deles em jogar o futebol diante do Fortaleza é a mesma vontade que eu tenho de ir no chá de bebê 4 horas da tarde. Zero. Zero. Foi uma vergonha. Não tem outra palavra para resumir a atuação do Flamengo contra o Fortaleza. Esse resultado foi ridículo. Gente, eu não consigo salvar ninguém nessa atuação. Ninguém. E a minha crítica ao Felipe Luiz na escalação é em relação ao Bruno Henrique, embora ele tenha tentado se justificar na entrevista coletiva, mas na boa, faltou coerência. Felipe Luiz, o Bruno Henrique não estava indo bem na função e já disse publicamente que não quer mais jogar nessa posição. E a justificativa do Felipe Luiz foi: Bruno Henrique falou para mim que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar. Tendo o Pedro indisponível, optei pelo Bruno. Sempre o interesse da equipe em primeiro lugar. Hoje entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e assim foi. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Quem estava fora deveria ter jogado, é sempre assim. Eu sigo as minhas convicções do que eu acho que é melhor para a equipe. Fecha aspas. Felipe Luiz, você é um cara extremamente inteligente. Você já mudou sua convicção algumas vezes. Vou dar um exemplo. O Saul veio para ser meia. Você falou isso. Depois você mudou sua convicção, o Saul começou a jogar de volante. O Carrascal veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Você mudou sua convicção, hoje o Carrascal joga até junto do Arrascaeta. O que falta para você mudar sua convicção em relação ao Bruno Henrique? Falta o quê? Que insistência é essa? O Bruno Henrique está mal, está quebrando a bola. E você insiste em colocar o Bruno Henrique. E por que demorou a mudar? Você foi para o intervalo, Felipe Luiz, com um time mal.
Você voltou do intervalo com o mesmo time e 8 minutos depois você vai lá e muda. Por que não mudou logo no intervalo? Então, assim, tem certas coisas que fica questionamento. Eu não salvo ninguém. Felipe Luiz errou, inclusive na escalação do Bruno Henrique durante o jogo nas substituições. Os jogadores foram mal demais. Falta de vontade, falta de disposição. Estavam pensando na quarta-feira? Tudo bem. Vocês são seres humanos. Mas saibam, vocês colocaram em risco o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se o Flamengo vencesse o Fortaleza, ia complicar mais ainda a vida do rival Palmeiras. Sabe por quê? Porque agora o Palmeiras pega o Cruzeiro, nesse domingo. O Abel Ferreira, o que pensa? Já que o Flamengo perdeu e eu vou continuar sendo líder do Campeonato Brasileiro se eu perder para o Cruzeiro, eu vou priorizar o jogo de quinta-feira contra a LDU. Foco total no jogo de quinta-feira. E sabe o que vai acontecer? Tem chance de ele vencer o Cruzeiro, mesmo poupando jogadores pensando em quinta-feira, e virar o jogo contra a LDU na quinta-feira. E aí o Flamengo, se passar do Racing na quarta-feira, vai pegar um adversário mais difícil ainda na final da Libertadores. Eu tô falando sério, a LDU é mais fácil que o Palmeiras, gente. Isso sem sombra de dúvidas. Ainda mais não jogando na altitude. Então, assim, foi uma derrota de verdade. Eu acho que essa derrota doeu mais do que qualquer outra aí ao longo da temporada inteira, mais do que aquela do Central Córdoba. Porque a do Central Córdoba, pelo menos você sabia que ia ter como correr atrás na fase de grupos. Agora, essa derrota pode pôr em risco o título do Campeonato Brasileiro, porque não vai depender só do Flamengo. Agora tem que secar o Palmeiras. Inclusive, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro encosta no Flamengo. Ainda tem isso. Essa derrota foi horrível em todos os sentidos. E bota na conta dos jogadores, que não tiveram nenhuma vontade de jogar, bota na conta do Felipe Luiz, que montou mal o time no setor ofensivo, e ainda demorou a mexer, e quando mexeu, mexeu mal. Outra coisa, não gosto do Juninho, mas também não dá para colocar o cara 3 minutos em campo. Gente, isso é um absurdo. 3 minutos em campo. O Juninho merecia mais oportunidade. O próprio Alan Cian entrou muito bem, poderia ter entrado antes. Inadmissível. Inadmissível. Eu ontem não gravei vídeo pós-jogo porque eu precisava descansar. Eu estava exausto. Exausto, eu sou ser humano. Mas Deus escreveu certo com linhas tortas. Porque se eu gravo vídeo, faço live, depois do jogo de ontem, o meu advogado ia ter que entrar em cena, porque eu ia falar cada coisa. Porque o que aconteceu ontem foi falta de respeito com os torcedores. Feio, feio, feio. Uma derrota ridícula, patética. Jogo de quem não quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. E repito, não é para os jogadores esquecerem, não é para o técnico Felipe Luiz esquecerem essa noite. Pelo contrário, eles têm que lembrar. Quando botar a cabecinha no travesseiro e for dormir, tem que lembrar do jogo de ontem. Para não acontecer isso. E quarta-feira só depende de vocês, hein? Jogo complicado. Dito isso, galera, um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana, que Papai do Céu abençoe todos vocês aí, muita disposição, muita saúde, e vão para cima porque é uma semana extremamente importante para o Flamengo. Pega o Racing quarta-feira e o Sport sábado pelo Campeonato Brasileiro. Tamo junto e fui!